Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sigo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aqui é uma das parábolas de Jesus. Segundo os teólogos estudiosos, diz que Jesus contou cerca de 30 parábolas. Era a forma didática de Jesus de eternizar os seus ensinamentos. Jesus, ele ensinava, ele curava, ele tinha ali toda uma gama de ações, mas a sua principal ação era ensinar. Ele gastou mais tempo, pouco tempo que ele passou aqui, ele gastou para o ensino, ensinando. E uma das formas que ele fazia isso era através das parábolas. Então dizem que ele contou cerca de 30 parábolas. E aqui nós temos 3 parábolas, 3 histórias, para eternizar, para gravar os ensinamentos eternos de Jesus em nossas vidas. Mas por que Jesus contou essas parábolas? O que representam os símbolos dessa parábola? Que aplicações e lições nós podemos extrair dessas parábolas? Para a gente entender por que Jesus contou essas parábolas, a gente precisa ir do versículo 1 do capítulo 15. A gente leu a partir do 11, mas no versículo 1 diz assim: aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Então aqui no versículo 1 é nos dado uma informação de que dois grupos de pessoas se aproximavam de Jesus para ouvir. Eram os publicanos e os pecadores. Os publicanos eram os cobradores de impostos, eram pessoas que eram do povo judeu, mas eles trabalhavam para os romanos. Então eles eram odiados, não só porque cobravam impostos, já é algo que não é bem visto, também porque às vezes cobravam mais do que era devido e por, de certa forma, ter traído a sua nação. Então eram pessoas desprezadas, pessoas mal vistas na sociedade. E os pecadores dispensa comentário, né? Aqueles que eram vistos como desprovidos da graça de Deus, aqueles que não mereciam as bênçãos de Deus, aqueles que não mereciam os favores de Deus. E eram essas duas classes que se aproximavam, que corriam, que iam para Jesus. Ao versículo 2 diz que murmuravam os fariseus e os escribas. Então estavam pecadores publicanos ouvindo Jesus, e tinha outras classes, os fariseus e os escribas. E eles murmuravam, eles falavam ali entre eles: olha, este recebe pecadores e come com eles. Será que eles sabem quem são essa classe de pessoas que está se aproximando dele? E é nesse contexto que Jesus vai contar essas 3 parábolas. E quando Jesus conta as parábolas, ele insere dentro da parábola as pessoas que estão envolvidas aqui no contexto. Então, dentro dessas parábolas, nós vamos ver as imagens dos pecadores, do publicano, e as imagens dos fariseus e dos escribas.
Essas parábolas, a gente sempre classifica elas em três, porque elas estão ali identificadas por títulos. Aí na sua Bíblia certamente tem a parábola da ovelha perdida. Aí depois tem a parábola da dracma perdida. E depois tem a parábola do filho pródigo. Mas estas parábolas, elas é como se fosse uma só. Jesus, ele vai contando essas parábolas para ensinar e responder a esse questionamento dos fariseus e escribas. Porque Jesus conhecia o coração humano, ele conhece o seu interior, ele conhece o que vai na sua mente. Eu não sei o que passa na sua mente aí, mas Deus sabe, Deus conhece. Por que essas parábolas elas estão intimamente ligadas? Quando você vai para o versículo 3, diz assim: então lhe propôs Jesus esta parábola. Aí ele começa a contar a parábola. Termina a parábola no versículo 7. No versículo 8 ele diz assim: ou é uma alternativa, é uma ligação. Então a primeira está ligada à segunda. E quando chega no versículo 11 ele diz: continuou. Então não tem como separar essas parábolas, elas estão interligadas. Mas hoje nós vamos nos concentrar especialmente na parábola que nós conhecemos como parábola do filho pródigo. Então diz que o homem, certo homem, o que representa esse homem? Quem é esse homem da parábola que Jesus contou? Esse homem, pelas atitudes que ele tem, esse pai, pelo amor que ele demonstra, ele representa o próprio Deus. E quem são esses dois filhos? Esse homem, ele tinha dois filhos, o mais moço e o outro mais velho. Disse que o filho mais moço, ele chega para o pai e ele diz: pai, dá parte dos bens que me cabem. No contexto judaico, isso aqui era algo muito forte, muito sério. Significava que o filho estava dizendo: pai, eu quero que o senhor morra, porque a herança só poderia ser dada, resgatada com a morte do pai. Então, em outras palavras, era isso que ele estava dizendo para o pai: você não importa para mim, eu quero a minha renda, eu quero o que eu tenho direito, eu quero o que me cabe, eu quero os meus bens. E o versículo 12 diz assim: e ele, o pai, lhes repartiu os haveres. O pai, que representa Deus, ele repartiu os haveres. No nosso contexto hoje, talvez, se o seu filho chegasse e fizesse uma proposta dessa para você, você agisse de outra forma. Se você quer, taca. Você quer, você vai receber isso. E dava uma punição, dava uma disciplina. Seria o mais natural no contexto humano. Mas aqui diz que esse pai repartiu os bens, porque ele representa Deus. A primeira lição que nós temos aqui é que Deus, ele respeita as suas escolhas. É que Deus, ele te concede o livre-arbítrio, mesmo ele sabendo que aquele pedido do filho não era o melhor pedido, que aquela intenção do filho não era as melhores intenções, que aquilo ia causar dor, sofrimento, mas ele respeitou, ele repartiu, ele deu a herança. Tem muitas decisões que Deus não se agrada, que Deus não quer que você faça, que Ele até proíbe para você não fazer, mas quando você decide fazer, Ele respeita, Ele aceita, porque Ele respeita o teu livre-arbítrio, o teu poder de escolha, o teu poder de decisão. Ao versículo diz que não passou muitos dias, versículo 12, 13, o filho mais moço, ele ajuntou tudo o que tinha, e ele foi para uma terra distante. Ele estava cansado de viver na casa do pai. Talvez não queria mais estar ali submetido às regras, às ordens. Pediu a herança, pediu os valores que lhe cabia. O pai entregou. Ele ainda ficou alguns dias ali, mas depois ele decidiu ir para um país distante. E a Bíblia diz que lá nesse país distante ele viveu dissolutamente, desregradamente. E ele gastou o seu dinheiro
aproveitando a vida como as pessoas pensam aí que é aproveitar a vida, sendo feliz como as pessoas pensam aí que é ser feliz, bebia, usava ali o seu dinheiro, pagava a conta para os amigos, entre aspas, fazia e acontecia, ia para as casas dos prazeres, atrás de mulheres, prostitutas, de meretrizes, como diz aqui o versículo, mas o dinheiro foi acabando. O dinheiro foi acabando. A outra lição que nós tiramos aqui é que uma vida centrada no eu é uma vida de fracasso. Toda vez que nós queremos viver centrado no eu, mas eu penso assim, mas a minha vontade é dessa forma, mas tem que ser do meu jeito, tem que ser do meu jeito, é uma vida de fracasso. A nossa vida tem que ser centrada em Deus. Nossa vida tem que ser centrada na palavra de Deus, no assim diz o Senhor. Esse filho mais novo pediu tudo, partiu para um país distante, pensando que lá ele ia ter liberdade, ele ia ter felicidade, ele ia ter alegria, mas no final ele teve fome, vergonha. Aquele que chegou com autoridade, como tendo dinheiro, posses, agora ele tinha que ir se alimentar lá junto com os porcos. Trabalhar cuidando de porcos era um serviço vergonhoso nesse contexto judaico. E ainda mais ele desejava comer a própria comida dos porcos. Assim tem sido a história da humanidade. Pensar que viver do seu jeito, longe de Deus, é a felicidade, mas no fim dá a morte, no fim dá um fracasso, no fim vem as consequências.